Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Kramer & Dias Sociedade de Advogados, onde nós vamos comentar um pouquinho de direito eleitoral, que é essa área do direito tão interessante que hoje tem preocupado muito a mídia, mas eventualmente não é visto com a profundidade necessária por conta de ser uma matéria muito recente nas cadeiras universitárias do bacharelado. Ela era mais jogada para a pós-graduação. Vamos dar uma olhadinha no quadro aqui inicial para que possamos estudar o tema de hoje, que é perda, suspensão e cassação dos direitos políticos. Esse é o artigo 15 da Constituição Federal e ele diz o seguinte, que é vedada a cassação de direitos políticos. Eu tenho três situações aí interessantes nesse caput do artigo 15, que é o seguinte, é a cassação, a perda e a suspensão. A cassação não existe no sistema brasileiro. A perda ou a suspensão é possível que haja. Tá? O caso da perda ele é mais restrito ainda que o da suspensão. A perda estaria mais no inciso 1, tá? Desse artigo. Os demais vão recair no aspecto dessa suspensão. Vou explicar isso depois direitinho para a gente poder entender. O que é essa cassação dos direitos políticos? A cassação dos direitos políticos, pessoal, ela decorre de um interesse de divergência política. Você não atende aos interesses da nação, então você não pode mais votar, nem ser votado, e você perdeu os seus direitos políticos. A cassação de direitos políticos ela ocorre em sistemas ditatoriais ou após golpes de Estado, onde aquele que é vencedor caça os direitos dos opositores no período anterior. Então a cassação ela não precisa ter motivo. Estou cassando porque simplesmente a sua opinião política diverge e não vai mais funcionar esse partido político ou o direito de voto dessas pessoas. Então o Brasil proíbe a cassação, mas nós já tivemos cassação no Brasil em vários momentos tensos de regimes de exceção. Durante o período do AI-5 a gente teve problemas graves de cassação de direitos políticos. Então você podia deixar de ser brasileiro se eu não atendesse aos interesses políticos daqueles grupos que lá estavam estabelecidos. Isso não significa que qualquer visão política é permitida no Brasil. Né? Você não pode exercer aquelas visões políticas totalitárias dos regimes de exceção, sobretudo da primeira metade do século XX, que eu não vou falar o nome porque eu não posso falar aqui para não dar problemas com o YouTube, mas nós sabemos quais são, aqueles regimes totalitários, o regime da Alemanha totalitária, o regime da Itália totalitária. Esses regimes obviamente não são possíveis no Brasil por descumprir a legislação brasileira básica e obviamente não se pode praticar xenofobia e não se pode praticar essa etnia vista como superior, porque isso fere os direitos da Carta Magna, fere os direitos da Constituição. Então não é possível, voltando aqui ao nosso quadro, não é possível que haja a cassação. Essa vedação está prevista ali no caput do próprio artigo 15 da Constituição Federal. Já a perda ou suspensão são possíveis, obviamente. A perda é mais rara, a suspensão é mais comum. 90% dos casos que a gente vê na mídia aí, olha, até mais de 90%. Ele perdeu os direitos políticos. Na verdade, ele não perdeu, ele os teve suspenso, que é o caso do indivíduo que é condenado. Havendo a condenação, ele vai deixar de votar e ser votado, e os honórios e o sufrágio, a gente vai ver que não é exatamente no mesmo momento que se perde os dois, mas é importante entender o seguinte, não é uma perda, é uma suspensão, porque uma vez que a pena for cumprida, e aí eu vou ter que analisar o tempo dessa suspensão, porque às vezes até alguns anos depois da pena ser cumprida, mas vamos jogar aí a possibilidade, aí 8 anos, dessa lei da ficha limpa está impedindo o indivíduo de ser elegível. Tá? Tem várias hipóteses na lei da ficha limpa, que na verdade é a lei das inelegibilidades. A gente vai comentar depois aqui. Então, retornando, a perda e a suspensão são possíveis, cassação não. Inciso 1, que é caso de perda. Cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado. Você que é brasileiro nato, você que é brasileiro, nasceu brasileiro, você não é naturalizado. O naturalizado é aquele estrangeiro que teve o intuito de se tornar brasileiro e, portanto, ele pede essa naturalização brasileira. Só que, às vezes, ele apresenta documentos falsos, às vezes ele apresenta uma série de circunstâncias que não eram ideais e os requisitos que ele precisava não foram cumpridos, isso não foi devidamente analisado. Então, se ocorrer dessa sentença, e eu retorno, olha aqui, transitada em julgado, cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado. Se houver o cancelamento por sentença transitada em julgado, então, portanto, ele vai deixar de ser brasileiro. Veja, não é uma cassação, porque ela não é baseada em motivos políticos,
mas o indivíduo não cumpriu os requisitos e de algum modo conseguiu adentrar, conseguir, abre aspas, esse diploma de naturalizado. É mais ou menos igual ao indivíduo que entrou na OAB com um diploma falso de formado, né, bacharel em Direito. Obviamente vai ser cancelado o diploma, é cancelado a inscrição dele na OAB, isso precisa ser eliminado. Então ele deixa de ser advogado também porque ele deixou de ser bacharel. E aqui ele deixa de ser brasileiro naturalizado, por consequência, ele perde o direito político. Note que não é uma suspensão, porque se tratasse de uma suspensão, ela teria um tempo para acabar, e isso não tem, ele realmente perdeu. O brasileiro que é nato, não tem sentido você perder a sua cidadania. Você pode cometer o crime que for, você não vai perder a sua cidadania. Até os crimes de traição à pátria, que o Brasil permite a pena de morte, excepcionalmente em caso de guerra, eles não tiram a sua cidadania. Você, de fato, vai passar por uma condenação, que é uma condenação, inclusive, à pena de morte, excepcional no sistema brasileiro, mas você não deixou de ser brasileiro. Você vai vir a ser julgado e condenado como brasileiro e vai falecer como brasileiro. Você não deixa de ser brasileiro, nato, ok? Isso já ocorreu em outras circunstâncias, quando não só o seu mandato era cassado, como a sua cidadania era cassada e você deixava de ser brasileiro pela sua opinião política. Que aí eu retorno. O Brasil não tem cassação. O Brasil tem suspensão ou perda. A perda é mais rara, a suspensão é mais comum, a cassação é por questões políticos e arbitrários, a perda por questões documentais e requisitos legais que não foram cumpridos ou foram indevidamente apresentados documentos nesse sentido. E, finalmente, eu tenho a suspensão, que é o caso da lei da ficha limpa, que a mídia tanto fala que perdeu os direitos políticos, na verdade, ele suspendeu esses direitos políticos dele. Então, inciso 2, a incapacidade civil absoluta. E essa incapacidade civil absoluta, excepcionalmente, pode ser que o indivíduo retome essa capacidade, né? No direito romano, a gente chama muito isso de captis diminutio máxima, que é a perda máxima da sua capacidade civil. Mas, às vezes, o indivíduo está em coma, ele retorna, entende? Ele pode estar interditado e aí ele retorna. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. A própria incapacidade civil, mesmo quando absoluta, ela pode ser temporária. E nesse caso, não é perda, é suspensão. E é do direito político, porque cidadão você é. Seja você em coma, esteja você incapacitado, no estado vegetativo, não faz diferença. Você vai morrer como brasileiro, você é brasileiro. Ou retornará desse estado de saúde grave como brasileiro também. Bom, e aí eu tenho o caso mais comum. Esse é o caso mais comum, que é o caso do inciso 3 do artigo 15, que é a condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem os seus efeitos. Bom, não confunda ter direitos políticos com, e isso é muito importante saber, não confunda ter direitos políticos com poder votar, ok? Bom, o direito político ele é muito amplo, abrange votar e ser votado, eu já comentei isso aqui em outros vídeos, né? Eu não trouxe assim com a legislação, mas especificamente com relação à instância criminal, você vai perder primeiro, muito provavelmente, seu direito de ser eleito para depois perder o seu direito de votar. E isso que é importante trazer aqui. Veja, a perda do direito político, ela ocorre depois da perda do direito de ser eleito. A perda de um dos seus aspectos, ela ocorre antes da perda do total. Assim como você perde primeiro uma batalha para depois perder a guerra. Você perde primeiro o direito de ser eleito, o ius honorum, para depois, quando tem a condenação transitada em julgado, você ter a perda do ius sufrágio, o direito de votar, que aí, portanto, você perdeu a guerra, mesmo que você vai ter suspenso os seus direitos políticos. Tá? Eu falei perda por causa da guerra, mas aí seria caso de suspensão desses direitos políticos. Bom, finalmente, recusa de cumprir obrigação a todos imposta, né? Ou prestação alternativa nos termos do artigo 5º. Então isso daí, na verdade, é o tiro de guerra, é o exército que a gente tanto fala aí, quando o jovem faz 18 anos, é o caso mais comum, que é essa recusa de cumprir obrigação a todos imposta, certo? Lembrando que nós temos outras obrigações, a obrigação de ser mesário, quando você é convocado, também é uma obrigação que ela é imposta pela legislação. Mas aqui o mais comum é o exercício do período de conscrito como militar, portanto, se você se recusar e não aceitar a prestação alternativa, porque a legislação permite, apesar de aqui a gente tem um problema grave de falta de lei aqui, né? Porque você vai prestar alternativamente e aí não tem muita normativa para lidar com esse tipo de problema, que é de outra instância, de instância administrativa constitucional,
mas você poderia não participar desse treinamento de conscrito e alegar, portanto, uma escusa de consciência filosófica, religiosa, e isso permitiria que você fizesse uma prestação alternativa. Como a lei demonstra, você só vai perder se você tanto não cumpriu a prestação, como não cumprir a obrigação principal que teria dado origem a essa possível prestação alternativa aí da tela dos senhores, no inciso 4. Finalmente, no inciso 5, a improbidade administrativa nos termos do artigo 37, parágrafo 4º. Geralmente, a improbidade administrativa vem acompanhada também de uma condenação criminal do inciso 3, mas não necessariamente, né? O processo de improbidade administrativa ele é um processo específico de natureza do direito administrativo, e o processo criminal, o processo que vai lidar com o direito penal, é de outra instância e também pode ocorrer, mas não são necessariamente conjugados. Nesses casos, haveria, portanto, a perda dos direitos políticos. Pessoal, isso é importante a gente saber. Não existe cassação, perda e suspensão são hipóteses excepcionais, a perda muito mais excepcional e a suspensão é mais comum. Quando você ouvir na mídia falar de perda de direito político, cuidado, provavelmente é suspensão, porque provavelmente está falando de prisão, provavelmente está falando de crime cometido e julgado. E mesmo assim precisa ser na última instância para ter a perda do direito político. Agora, a perda do direito de ser eleito, essa é mais rápida, é mais voltada ao órgão colegiado. Eu já comentei isso aqui em outros vídeos, tá bom? Um abração para vocês, tudo de bom, qualquer coisa, deixa o seu like, se inscreva, deixa o seu comentário, o seu questionamento. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Até lá.